Vira e mexe, recebo mensagem de gente me perguntando: "Pô, Rodrigão, quero aumentar a minha testosterona, mas tô curto de grana, cara. O que que eu faço?" Bom, primeira coisa que eu ainda recomendo é entrar por testosterona blindada, afinal lá dentro você vai ter acesso a um método que de fato é formatado para te entregar resultado. E, cara, por um preço irrisório, inclusive, foi fazendo o que tá lá dentro, que eu saí de 299 e fui para 953 de testosterona, sem usar remédio, suplemento e muito menos anabolizante, tá? Mas como tem louco pra tudo nessa vida, tem gente que prefere ficar buscando diquinha solta de internet pra resolver o problema, eu decidi criar este vídeo aqui, cara, justamente pra você. Então, se eu quisesse aumentar a testosterona de graça, 0800, sem gastar um centavo com isso, eu faria estes 6 elementos que eu vou trazer aqui pra você hoje, tá? É importante entender que tudo que está aqui, primeiro, tem comprovação científica que de fato funciona, então não tô tirando nada da minha cabeça, nada do além, nada do bolso, não. São realmente elementos que já estão mapeados e que de fato te entregam resultado. E o segundo ponto aqui, cara, é que é o seguinte: todos esses elementos eles vão aumentar de forma crônica e relevante também a sua testosterona, desde que você os faça também de forma contínua, tá? Então não tem nada de diquinha solta aqui, né? Porra, enfrente os desafios da vida, ou tome banho gelado, ou faça power pose, aquela que você fica com as mãos na cintura, olhando pro horizonte, peito estufado e tal, por 2 minutos, porque isso vai aumentar a sua testosterona em 20%. Mas depois que você para de fazer, ela cai de novo. Então também não adianta de porra nenhuma, tá? O que a gente vai falar aqui de fato vai te entregar um puta resultado, maravilha? O primeiro item da nossa lista, cara, é o seguinte, é o sol, tá? Então, até onde eu sei aqui, o sol é de graça, tá certo? E por ser de graça, a gente vai colocar na nossa lista aqui, maravilha? A gente tá falando aqui da exposição da pele ao sol, isso porque com a exposição da pele, nos horários corretos, a gente consegue regular a nossa vitamina D. Então, já é visualizado que níveis de vitamina D menores do que 30 nanogramas por ml sérico estão relacionados com uma queda de 20 a 30% na testosterona, o que, obviamente, nós não queremos, certo? Outro jeito de regular a vitamina D é suplementando, mas como suplementar não é de graça, não estará na nossa lista, maravilha? A ideia aqui é que você tome cuidado na hora de fazer essa exposição ao sol, porque você não quer ficar nem queimado, nem ardido e nem vermelho. Tá? Se você ficou queimado, ardido ou vermelho, você passou o tempo demais, você se expôs demais. A ideia aqui é você se expor num horário que você tem altos índices de UVB para poder justamente interagir com a pele e fazer essa síntese de vitamina D, e por isso esses cuidados são fundamentais, tá? De novo, você não vai querer passar tempo demais no sol, mas é importante que você passe o tempo necessário. Ótimo? O segundo item da nossa lista, cara, é o controle de luminosidade. Isso porque, pensa só, a luminosidade que a gente entrega para o nosso corpo, pensando nos olhos mesmo, expor nossos olhos à luz, né, em diferentes horários do dia, a diferentes tipos de luzes, tá? Isso faz com que a gente consiga regular o nosso ciclo circadiano, que é como se fosse um relógio biológico do corpo. Imagina que seu corpo tem um relógio, tá certo? E quando você está com esse relógio calibrado, ele libera hormônios que tem que liberar na hora certa, da quantidade certa, você sabe a hora que você está com sono, que você está com fome, que você está com um pico de energia, enfim, tudo isso é orquestrado pelo teu corpo. Mas para isso você precisa estar com esse relógio calibrado, com ele muito bem organizado, tá certo? E a luminosidade é um ponto fundamental para que isso aconteça. A gente vai querer pensar em dois grandes pontos aqui. Primeiro, é a exposição dos olhos à luz solar pela manhã. Então, também, de novo, o sol é de graça, né? Então, assim que o sol se pôr, assim que o sol raiar, aliás, você vai se expor ali de 5 a 10 minutos, vai deixar a claridade entrar em casa, você vai interagir com essa claridade. Assim você vai conseguir bloquear a produção de melatonina, tá? Que é um hormônio que a gente vai querer em alta de noite, porque vai te ajudar no sono, mas de dia a gente quer ela baixa, justamente para poder te entregar mais energia nesse cenário que a gente está construindo aqui. Ótimo para cortar o sono e tudo mais. Enquanto isso, de noite, assim que o sol se pôr, você vai querer deixar de se expor a luzes, principalmente luz azul. Tá? E aí a gente está falando aqui de computador, de eletrônicos em geral, então celular, televisão, a gente pode estar falando de lâmpadas também, as lâmpadas convencionais, aquela lâmpada LED que, porra, parece que o cara tá morando num hospital, né? A casa fica toda branca. Aquela lâmpada também é um problema, tanto pela questão da luz azul, quanto pela questão da intensidade também. Então, o ideal, qual seria o ideal? Você comprar, ou seja de um óculos que bloqueia a luz azul, tá? Como este daqui. Então, isso aqui é uma ótima aquisição. Mas, como eu tô falando aqui de coisas que são de graça, a gente vai ter que dar um jeito de resolver esse problema sem o óculos, tá? Apesar que se você quiser comprar o óculos, eu vou deixar, enfim, o link da Amazon aqui pra você na descrição. Mas, vamos dar um jeito sem o óculos, então. Sem o óculos e sem precisar trocar as lâmpadas, que também seria uma outra solução. Então, se trocar as lâmpadas, você também consegue ter esse mesmo efeito de inibição ali da exposição à luz azul.
Só que como é de graça, o que você vai ter que fazer? Daí das duas uma, ou luz de velas, tá? Que aí é um pouco não tão convencional, ou você vai para uma outra estratégia que é iluminação indireta, tá? Então você pensa só, você não vai mais iluminar o cômodo que você está, a não ser que seja extremamente necessário. Se eu tô cozinhando, aí é óbvio que eu quero ver o que tá acontecendo ali na cozinha. Não posso ficar cozinhando com a luz do banheiro acesa, que eu não vou estar enxergando porra nenhuma. Ou ao contrário, tô indo pro banheiro, então, e aí, pô, não quero, enfim, fazer sujeira lá, eu preciso estar com a luz do banheiro acesa. Mas tirando isso, tá? Tirando isso, a tua convivência ali em casa, é interessante que você tenha sempre iluminação indireta, para não ficar no escuro, né? Porque ficar no escuro seria a melhor das opções. Mas como isso também não é realidade, uma iluminação indireta, e aí sim, sem celular, sem notebook, sem televisão, porque justamente você vai entregar para o teu corpo com esses aparelhos eletrônicos mais luz azul do que você deveria ter naquele horário. E aí você inibe a produção de melatonina na hora que tem que estar com ela no talo para te ajudar no sono. E aí também é um grande problemão, beleza? O que nos leva ao próximo item da lista, que é o seguinte: dormir, cara. Então dormir também é de graça, tá? Até onde eu saiba. E você quer ter qualidade e quantidade nesse sono. Isso porque já é observado uma queda de 15 a 20% em pessoas, em homens, né, que dormem menos de 5 horas por noite ou que então tem uma qualidade do sono prejudicada. Afinal, não, quando as pessoas falam de sono, a imensa maioria delas só pensa em quantidade. Só pensa, porra, eu vou dormir tantas horas. Geralmente é assim que a gente fala, né? Pô, vou dormir tantas horas, tô dormindo tantas horas. Ninguém fala sobre qualidade de sono. O que acontece? Existe a arquitetura no teu sono. Tá? Quando você dorme, você passa por diversos estágios, e é interessante que você fique um tempo específico em cada um desses estágios, e que você transite bem, da forma correta, ali, entre cada um desses estágios, dessas fases do sono. É fundamental que você preste atenção na qualidade também. Só que a qualidade não é algo que você vai prestar atenção no próprio sono. Você tem que fazer o que a gente chama de higiene do sono, que contempla também esse elemento aqui de cima da luminosidade. Então isso aqui está relacionado, esses dois elementos estão relacionados aqui. Quando você faz esse controle de luminosidade, é um dos pontos mais fortes que você precisa para ter uma boa higiene do sono. E assim ter um sono com uma quantidade adequada, tá? Mas principalmente com uma qualidade adequada também, uma qualidade muito bem alinhada para que aí sim teu sono esteja no talo e a sua testosterona também. Maravilha? O que nos leva, cara, ao próximo item da nossa lista, que é o treino, tá? Aí você fala, pô, Rodrigão, cara, o treino tem que pagar academia, né? Tem que pagar academia porque, pô, sei lá, não é um negócio de graça aqui, porra. Não vou pagar academia, então. Você não precisa, cara, você não precisa. Porque aqui uma boa saída pra gente são os sprints, tá? Então, quando a gente pensa, sei lá, a rua é pública, você pode correr na rua, tá? Só que você não vai correr da forma convencional, você não vai correr, pô, vou botar aqui o timer, vou fazer 10 quilômetros. Não, não é isso, tá? Você vai trabalhar em sprints, tiros, velocidade. Tá? Vai correr, por exemplo, 30 segundos e vai ficar ali, vai trotar, vai caminhar por 1 minuto e meio, 2 minutos. Vai correr 30 segundos no talo, tá? No talo, não é, vou dar um trotezinho de 30 segundos, não. É correr sentando a bota. Ou então, porra, eu vou correr 40, vou correr 1 minuto direto, e aí passo 3 minutos caminhando, enfim. Você vai fazer uma alternância desses estímulos, porque dentre as atividades que a gente quer buscar para poder fazer com que o treino seja um potencializador da testosterona, o sprint ele vai ser o que mais mimetiza essas qualidades, tá? Um segundo elemento aqui para você seria, por exemplo, um treino de força, tá? E aí vai depender muito, eu até recomendaria calistenia para você em algum grau, só que qual que é a grande questão? Dependendo do teu nível de força, e eu falo isso sempre pra rapaziada, dentro do Testosterona Blindada, inclusive, que é o meu treinamento focado em fazer com que homens alcancem o máximo de testosterona de forma 100% natural, como eu falei, sem usar remédio, suplemento e muito menos anabolizante, foi fazendo o que tá lá dentro, de novo, que eu saí de 299 e fui pra 953 de forma 100% natural. Se você quiser conhecer, é só clicar no primeiro link da descrição. E eu falo muito pra rapaziada isso aí, porque às vezes o cara quer treinar uma calistenia, e qual que é o grande assim, problema, o grande empecilho da calistenia como um todo? É que quando você está na academia, você consegue progredir o esforço, a carga em si, botando mais peso na barra. Isso é muito prático de se fazer. Na calistenia, já é um pouco mais complicado, porque você precisa elevar a dificuldade do movimento. Então, talvez no começo, por exemplo, para você, você consiga fazer aí, cara, sei lá, tentar no máximo 10 flexões. Porra, para isso para você é muito difícil. E aí, beleza, a calistenia vai te servir muito aí. Mas quando você começa a ficar um pouco melhor, o que acontece? Pô, você não vai ter essa capacidade, ou pelo menos a facilidade de progredir, assim como você poderia numa academia, tá? Mas, sinceramente, vai ser melhor do que nada, tá? Vai ser melhor do que nada. Então, também pode vir a calhar a execução disso daí. Mas, cara, com toda certeza os sprints aqui vão ser de graça, pensando no 0800 mesmo, vai ser o nosso elemento mais alto aqui de entrega de resultado. Show? O que nos leva, cara, ao próximo item da nossa lista,
que é o manejo do seu percentual de gordura. Por quê? Porque manter um percentual de gordura entre 10 e 20% vai te entregar um ambiente hormonal otimizado para você dar a condição para o teu corpo produzir o máximo possível de testosterona. Menos do que isso e mais do que isso, você não entrega esse ambiente otimizado. Seu corpo tende a produzir menos testosterona. Tá? Existe uma regulação negativa nesse aspecto. E, um detalhe, quando você está com mais do que 20%, além dessa regulação negativa, você acaba tendo a possibilidade de converter mais da testosterona que você produziu em estradiol, através da aromatase, o que de fato não é algo que a gente queira também. Então, não é, ó, repare, não é quanto mais baixo o percentual, melhor. Então não é pra ficar aqui com, porra, 5%, não tô falando disso. É entre 10 e 20%. Se você tá abaixo de 10%, você vai ter que ganhar um pouco de gordura, cara. Você vai ter que ganhar um pouco de gordura, tá certo? Então, por incrível que pareça, não é fisiologicamente natural o corpo humano estar com menos de, cara, sei lá, menos de 10%, menos de 8% de percentual de gordura. Não é fisiologicamente natural, não entrega um ambiente otimizado pro corpo esse tipo de manobra, tá? Então você vai ter que se manter ali entre 10 a 20%, cara, você já tá no prime do negócio. Talvez esse aqui seja o único elemento que você não consiga meio que aplicar de bate-pronto, né? Porque, enfim, você vai ter que manejar, vai ter que ver de onde você tá partindo. Às vezes você tá partindo aí de 30%, aí você vai precisar de um tempo para chegar em 20, ou para chegar em 15, enfim, vamos usar o meio do caminho aqui como exemplo, né? Ou às vezes você já tá em 15, aí beleza, mantém, siga o jogo, né? Mas, de fato, esse aqui vai ser talvez o ponto que você mais precisa trabalhar em si. O que nos leva ao sexto e último ponto, que é o controle de estresse, tá? É claro, esse aqui, de todos, é o que é mais. É o que é menos palpável, né? É o que é menos calculável, por assim dizer. Porque todos os outros aqui, cara, tem forma certa de fazer. Então tem tempo que você tem que tomar o sol, o tempo mínimo, o tempo máximo, o horário que você tem que tomar, a forma como tem que fazer, beleza. Ou luminosidade, porra, tem a forma certa de fazer. Quando você vai se expor de manhã, quando você tem que evitar de noite, como é que você faz, como é que você não faz. Também tem. Sono também, tem, porra o tanto de horas, como é que você maneja a qualidade, a higiene do sono, também tem tudo. Treino, mesma coisa. Porra, você tem aqui, então, um volume máximo de sprints para você fazer também. Não é para fazer um sprint e vou ficar o dia inteiro correndo, também não é isso. Então você tem um número máximo ali que você consegue fazer, o jeito que você consegue manejar isso, também existe métrica, né? É palpável. Percentual de gordura é a mesma coisa. Agora aqui o controle de estresse, e quando eu falo controle de estresse, o que eu tô querendo dizer, tá? Em termos práticos, é que já é mapeado que existe uma relação inversa entre cortisol e testosterona. Então, quanto mais cortisol, observa-se menor nível de testosterona. Tá? Então a gente quer fazer justamente este controle de estresse, que vai ser um controle da própria liberação de cortisol. É claro, isso começa a ficar um pouco abstrato, começa a ficar um pouco difícil de mensurar, justamente porque quando a gente fala de cortisol e estresse, a gente está falando, cara, tanto do estresse crônico do dia a dia, tá? Até um estresse pontual, situações pontuais que te fazem elevar muitos níveis de cortisol. Então aqui, talvez seja o elemento realmente mais abstrato. E como recomendação, cara, é difícil de entregar um negócio palpável mesmo. Mas, cara, uma dica que eu sempre dou pra rapaziada e que ajuda muito, muito, muito mesmo, cara. Sai das redes sociais. Fuja delas. Fuja das redes sociais, Instagram, essas coisas. Talvez sair seja muito, muito abrupto, né? Mas diminua muito o seu consumo de redes sociais. Por quê? Eu vou te mandar a real. Quanto mais imerso está nas redes sociais, mais você acaba vendo vidas perfeitas de outras pessoas. Isso acaba gerando em você uma sensação de, uma ansiedade, uma sensação de, porra, cara, a minha vida não é perfeita, minha vida não é, eu não tô com, porra, eu não tô com esse shape aqui, não tô desse jeito aqui, esse cara é melhor que eu, e você vê um monte de gente que é melhor que você, porque, enfim, muitas pessoas são melhores que outras, e é isso mesmo, né? Só que isso, por muitas vezes, pode acabar causando um efeito negativo, tá certo? Então, diminuir o teu consumo de redes sociais pode ajudar nisso. Me ajudou muito, inclusive, tá? Me ajudou muito. Quando eu deixei de consumir tanto o Instagram, assim, pô, comecei a viver mais a vida no mundo real. Você percebe que muitas vezes é umas loucuras que a gente tem na cabeça, não se aplica na vida real. A vida real é um pouco diferente. Então, essa é uma dica bônus, cara, só pra quem ficou até o final do vídeo mesmo, porque de fato, uma dica que eu só costumo dar pra rapaziada lá dentro do texto blindado, tá? Então, também faça um controle de estresse para você, que é de graça, nesse caso, né? Para você poder ter otimizado seus níveis de produção de testosterona. Maravilha? E, cara, como extra, realmente só para quem ficou até o final, o que eu indico para você? Se você quiser saber quais outras coisas você pode fazer, né, para aumentar a sua testosterona, eu recomendo que você veja este vídeo aqui, tá? Este vídeo aqui que está na tela, porque nele eu falo sobre outras coisas. Daí não são só coisas de graça. Aí vai ter coisas que você vai precisar gastar talvez um dinheiro ou outro para poder executar, mas que também vão complementar este resultado todo aqui. Maravilha, meu querido? Então, clique nesse vídeo aqui e eu te espero lá, beleza? Tamo junto e até a próxima.